Pois bem, pessoal, estou de volta, professor Ricardo, mais uma aulinha de física. Bom, na nossa primeira aula nós falamos sobre gráficos e agora nós vamos mudar um pouquinho o conteúdo. Hoje nós vamos fechar cinemática. Já estudamos movimento uniforme, uniformemente variado, movimento circular uniforme e vimos um pouquinho de gráficos hoje. Então, a última coisa que falta é falar de lançamentos, movimentos sob a ação da gravidade. Então, vamos começar o básico. Primeiro, vamos analisar o mais simples deles. Antes de ir para qualquer questão, nada de questão ainda, vamos fazer uma revisão primeiro. Vamos lá. O movimento mais simples que nós podemos ter é o de queda livre. Pois bem, se temos uma queda livre, temos um corpo que primeiro parte do repouso. É isso que caracteriza o termo queda livre. Se ele parte do repouso, quer dizer que a sua velocidade inicial é nula. E aí, esse corpo vai se movimentar, sendo puxado para baixo, graças à gravidade. E agora, para um pouquinho. Precisamos entender que fórmulas usar ali. O que eu vou usar, o que eu vou fazer? Bom, já que nós temos gravidade atuando nesse sistema, e a gravidade não é uma força, como muitos dizem, gravidade é uma aceleração, então nós temos um movimento uniformemente variado. Vamos lembrar quais são as formulazinhas que nós podemos usar? Colocando desse lado. Olha só, nós temos movimento uniformemente variado, é aquele movimento que tem aceleração. As fórmulas que nós temos são vovô atrás do tronco, sentado sozinho vendo televisão até 2h30 e vovó mais 2 amantes num triângulo. É isso mesmo. Pois bem, nós temos essas 3 formulazinhas. Nós já revisamos quando usa, nós já usamos muitas vezes. Mas nós podemos adaptar essas formulazinhas para os movimentos sobre a ação da gravidade. Por exemplo, quando falamos de queda livre, primeiro, o corpo está se movimentando a favor da gravidade. Isso quer dizer, então, que a aceleração com que o corpo se move é a gravidade positiva, já que ele está a favor do movimento. Outra coisa, a distância que esse corpo percorre desde o ponto de lançamento até o ponto chão. Opa, bem tortinho isso aqui. Bom, isso daqui é a altura que a bolinha vai cair. Então podemos dizer o seguinte, a distância percorrida pela bolinha é a altura da queda. Pois bem, com essas alterações, nós podemos modificar as formulazinhas de lançamento, as formulazinhas de movimento uniforme, eu já estou aqui pensando no lançamento, olha. Nós podemos modificar as formulazinhas de movimento uniformemente variado para escrever uma formulazinha para velocidade e para tempo de queda. Vamos lá, vamos juntos? Bom, em queda livre, se eu pegar a primeira formulazinha, velocidade é igual a V0 mais AT, fazendo as substituições devidas, repouso quer dizer que a velocidade inicial é igual a 0. Então, essa parte da fórmula desaparece. A aceleração é a gravidade positiva. Então, eu poderia escrever essa fórmula como sendo, vamos colocar aqui, V igual a GT. Essa seria uma fórmula para calcular a velocidade em função do tempo de queda. Pois bem, eu poderia pegar a segunda formulazinha. Se eu passar esse S0 para o lado de cá, ele fica negativo. E aí eu vou ter S menos S0, que nós sabemos que é ΔS, que seria substituído por H. E aí nós teríamos H é igual. E aí a velocidade inicial é 0, porque estamos falando de repouso, e a aceleração é a própria gravidade positiva. Então, nesse caso, teríamos GT ao quadrado sobre 2. Algumas pessoas não gostam de usar a fórmula nesse formato. Elas pegam esse 2 que está dividindo, passam multiplicando, e aí passam a gravidade que está multiplicando, dividindo. E aí nós encontraríamos tempo é raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a gravidade. Então, aqui eu poderia usar essa formulazinha para calcular a altura da queda e usar essa formulazinha para descobrir o tempo da queda. Pois bem, por último,
nós poderíamos pegar a equação de Torricelli, fazer nossas substituições e terminaríamos com a velocidade inicial é zero, porque ele parte do repouso. A aceleração é a própria gravidade e a distância percorrida é a altura. Então nós terminaríamos com velocidade ao quadrado é 2 vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, seria uma segunda maneira de descobrir a velocidade. Aqui eu descubro a velocidade em função do tempo. Aqui eu descubro a velocidade em função da altura. Bom, 3 formulazinhas. Será que nós precisaremos de todas elas? Quais delas são realmente importantes? Dependendo das suas habilidades, a verdade é que só essa daqui é realmente importante. As outras são bonitas, mas importantes nem tanto. Vamos dar uma olhadinha numa questão para que a gente possa entender isso com calma? Vamos lá. Aqui eu tenho uma pedra que é lançada para baixo, verticalmente, do alto de um penhasco, com velocidade de 15 metros por segundo e da altura de 90 metros. Assinale a alternativa que apresenta o tempo de queda em segundos que a pedra leva para atingir o solo plano e horizontal. Bom, eu coloquei essa questão aqui porque você deve pensar assim. Volta lá no quadro para você ver. Você deve imaginar, já sei que fórmula vou usar. Vou usar essa daqui para descobrir o tempo. Ele deu a altura. Pois é, só que não vai funcionar. Nesse caso, nós temos formulazinhas do lançamento, poderíamos decorar essas fórmulas, mas elas não nos ajudarão em todas as questões. Por exemplo, aqui nós temos o que nós chamamos de lançamento. Permita-me. Temos o lançamento vertical. Nesse caso, o corpo está sendo lançado para baixo. Parece a queda livre. Só que na queda livre a velocidade inicial é nula. Nesse caso, ela foi lançada para baixo com uma velocidade de 15 metros por segundo. Bom, a diferença é a seguinte. Se a velocidade inicial vale 15 metros por segundo e ele deu a altura, deu a nossa alturazinha, essa altura vale 90 metros, ele quer saber quanto tempo vai demorar para que ela chegue no solo. Tem várias maneiras de fazer. Bom, eu abri algumas formulazinhas, não para você decorar e usar as formulazinhas, mas para você ver como é que você pode gerar novas fórmulas nessas substituições. Por exemplo, nesse caso, o corpo estaria indo a favor da gravidade, para baixo. Então, eu poderia fazer a substituição de que a aceleração seria igual à gravidade. Nenhum problema. Mas, será que eu posso usar as mesmas formulazinhas? Posso usar as mesmas continhas? A resposta é não. Agora, o que eu vou fazer é apagar esse quadro. Enquanto isso, você vai pensando numa solução. Se eu não posso usar essas formulazinhas, o que eu devo usar? E aí, pensou? Solucionou o mistério? Pois bem, gente, eu poderia passar a aula inteira escrevendo fórmulas e fórmulas e fórmulas. Serei sincero com vocês. Elas são totalmente desnecessárias. Decorar novas fórmulas, decorar um monte de contas, não precisa. Você já sabe as 3 fórmulas mais importantes de todas. Olha só, para que você escreve tudo isso? Não precisava de tudo isso. Quer ver? Vem comigo. Nessa questão, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a altura e a questão pede que nós calculemos o tempo. Então, eu preciso de alguma formulazinha que tenha a velocidade inicial, que tenha a distância que a bolinha anda e onde eu possa calcular o tempo. E aí, pensou na nossa formulazinha? Só pode ser sentado, sozinho, vendo televisão, até 2h30. Olha as outras fórmulas. Aqui tem distância, não tem tempo. Aqui tem tempo, não tem distância. A única que tem tempo e distância é essa daqui. Então, vamos substituir os dados e vamos pensar em como resolver isso daqui. Vamos lá? Se eu passar o S0 para cá, vira ΔS, e é a distância que ele vai andar. Sabemos que essa é a altura. Ele nos deu a altura igual a 90 metros. Então, nós vamos ter ΔS
que é igual a V0t AT ao quadrado sobre 2. Esse ΔS, 90 metros, que é a altura que a bolinha vai descer. Agora, a velocidade inicial da bolinha antes era 0. E aí eu podia escrever todas essas fórmulas. Agora, ela não é mais 0. A velocidade vale 15, então eu tenho 15 vezes o tempo, que eu desconheço. Como o corpo está indo a favor da gravidade, nós já vimos que a aceleração vai ser positiva. E aí, nesse caso, igual à gravidade. Então, mais 10 t ao quadrado sobre 2. Simplificando isso daqui, ou reorganizando essa expressão, nós poderíamos escrever como 10 por 2 dá 5. Então, 5t ao quadrado mais 15t, que está positivo. E esse 90 que está positivo passa para o lado de lá, negativo. Então, menos 90 igual a 0. E aí, reconhece essa equação? Esse formato de equação? Temos uma equação do segundo grau aqui. Bom, para resolver uma equação do segundo grau, basta resolver por Bhaskara. Então vamos relembrar com calma. Nesse caso aqui, a nossa variável x é o tempo. Então, primeiro fazendo delta. Delta é b ao quadrado, a parte A, B e C. B é 15, então tenho 15 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale 5, vezes C, que vale menos 90. Então, nesse caso, delta é igual a 225 menos com menos dá mais. E aí eu tenho 20 vezes 90, é só fazer 2 vezes 9, dá 18, colocar 2 zeros no final. Então eu tenho 1.800, somando esses dois, nós encontraremos 2.025. Pois bem, esse é o nosso delta, sabemos o que fazer agora. Para resolver Bhaskara, basta fazer menos b raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. E aí, nossa resolução ficaria, o tempo é igual a menos b, o b vale 15, mais ou menos a raiz de delta. Bom, a raiz de 2025, e aí pensou com calma, você vai fatorar aí. Eu já vou pensar aqui de cabeça, 45. Bom, 45 dividido por 2 vezes o coeficiente A, que nesse caso vale 5. Então, 2 vezes 5. Bom, você já percebeu que um vai dar positivo, outro vai dar negativo. Só que na física nós não trabalhamos com tempo negativo, só com tempo positivo. Então, vou ignorar a parte negativa. Vai ficar assim, ó, tempo é igual. Se eu ignorar essa parte, vai ficar 45 positivo com 15 negativo, vai dar 30. 2 vezes 5, 10. E esse tempo é igual a 3 segundos. Que é a resposta da nossa equação. Então, na nossa primeira questãozinha, fizemos uma revisão de queda livre. Você percebeu que nem toda questão é uma queda livre. Às vezes ele engana você com o movimento vertical para baixo. E aí, nesse caso, suas equações resolvem tudo. Particularmente, vou te mostrar que podemos resolver qualquer questão usando apenas aquelas 3 equações que nós vimos. Atrás do tronco, sentado sozinho vendo televisão até 2h30 e Torricelli. Com essas 3 equações, não tem questão que não caia. Agora, ficar inventando essas coisas, muito bonito, mas não precisa disso. Pois bem, questão feita, resposta letra C. Enquanto eu vou apagar o quadro, aliás, antes de apagar o quadro, vamos para a próxima questão, vamos lá. Pois bem, estamos aqui na nossa próxima questãozinha, questão número 3 da sua apostila, está acompanhando aí. Então vamos lá, você já fez essas questões, estou te ajudando. Vamos lá. Um menino lança uma bola verticalmente para cima do nível da rua. Uma pessoa que está na sacada a 10 metros acima do solo apanha essa bola quando essa está a caminho do chão. Sabendo que a velocidade inicial da bola é 15, pode-se dizer que a velocidade da bola, ao ser apanhada, era de... Pois bem, perceba que aqui nós temos um movimento diferente desses que nós analisamos. Temos um movimento vertical. A bolinha sobe, a bolinha desce. E, poxa, você pode imaginar milhões de equações. Eu vou resolver tudo usando só nossas 3 equações clássicas. Enquanto eu apago o quadro, você resolve.
E aí, vamos lá? Já pensou no que fazer na questão? Pois bem, primeira coisa, vamos fazer uma revisãozinha? A questão fala de movimento vertical. Nós já revisamos um pouquinho de movimento vertical com as mesmas fórmulas, mas será que para baixo é igual para cima? Que é o nosso caso aqui. Vamos pensar com calma. Se eu tenho uma bolinha e essa bolinha está sendo lançada para cima, a primeira coisa que nós temos que pensar é a velocidade inicial dela não é igual a zero. Senão não teria sido lançada. Bom, e a gravidade puxa para baixo. Então, nesse caso, se a gravidade puxa para baixo e essa bolinha está subindo, a primeira diferença que nós temos em relação a esse caso é que a aceleração dela é negativa para a gravidade, já que ela está indo contra a gravidade. Bom, então nesse caso, basta usarmos nossas formulazinhas. Ele quer saber qual é a velocidade quando ela foi apanhada. Se nós pudermos representar com calma, ele diz que a bolinha subiu, e aí, depois que ela subiu, ela voltou a descer. Se ela sobe aqui, depois ela está descendo, ele falou que pegou a bolinha no momento em que ela está descendo. Essa questão é sempre um problema. As pessoas sempre se confundem. Ricardo, faz alguma diferença se ele tivesse pego a bolinha aqui nesse ponto ou aqui nesse ponto? Ou seja, será que faz alguma diferença se ele pegou a bolinha na subida ou na descida? Vai aí um macete para você. A diferença é nenhuma. Afinal de contas, se a bolinha, vamos supor, esquece essa questão um instante. Digamos que temos uma bolinha subindo com 2 metros por segundo. Essa bolinha acabou de subir com 2. Ela sobe. Graças à gravidade que está puxando ela para baixo, sua velocidade vai diminuindo. Resultado, ela vai de 2 metros por segundo para 0. Ela para, inverte o sentido do movimento e volta a descer. A minha pergunta é, qual será a velocidade dessa bolinha quando ela voltar ao mesmo nível do lançamento? Por exemplo, lancei daqui e aí ela subiu, desceu e voltou para cá. Você consegue ver que a velocidade vai ser a mesma? A resposta é 2 metros por segundo. Se a gravidade é a mesma na subida e a mesma na descida, isso quer dizer que não faz diferença se você pegou a bolinha aqui ou aqui. Ela tem a mesma velocidade. Pois bem, detalhes para evitar a complicação na questão. Vamos lá. Tudo que queremos descobrir é como é que eu faço para calcular a velocidade que a bolinha tinha exatamente nesse ponto. Pense numa fórmula. Temos tempo nessa questão? Bom, não temos. Temos velocidade, temos a gravidade, ele não deu aí, mas gravidade negativa, 10 metros por segundo ao quadrado. E, poxa, o que eu faço? O raciocínio é o seguinte, se eu usar Torricelli, a única equação que não tem tempo, eu vou encontrar o seguinte, velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes A vezes ΔS. Em todo lançamento vertical, você sempre vai usar as mesmas equações. E aí perceba que é para facilitar a sua vida, não para inventar novas fórmulas. Vamos lá. Primeiro, queremos saber que velocidade é essa. A inicial nós sabemos. Ele fala na questão que ela foi lançada com uma velocidade de 15 metros por segundo. Se ela foi lançada com 15 e ela estava a uma altura de 10 metros do solo, então daqui para cá nós temos 10 metros. Nós temos a distância, nós temos as velocidades. Temos uma e queremos a outra? Moleza. Nesse caso vai ficar, quero saber qual é a velocidade. A velocidade no lançamento foi 15 ao quadrado. A aceleração é o negativo da gravidade, já que a bolinha está subindo. Então, nesse caso, menos 10, vezes a distância que ela andou, de 10 metros. Resultado, encontramos V igual a 225 mais vezes menos dá menos 220, 200. Resultados, temos V ao quadrado igual a 25, V raiz de 25. Encontramos 5 metros por segundo. O que nos leva à resposta, letra C. Mas calma, vamos entender com calma. Olha só, fizemos uma queda livre. Analisamos um lançamento vertical para baixo, mas se você gosta das formulazinhas reduzidas,
Digamos que você não gosta das fórmulas desse jeito. Quais são as fórmulas mais importantes para o Enem? Aquelas que você não pode esquecer. Bom, eu vou apagar o quadro, vai tentando pensar em quais são. E aí, pensou? Pois bem, então vai aí uma dica minha depois de resolver essas duas questões. Nós podemos resumir o Enem lançamentos em algumas dicas, algumas táticas. Por exemplo, vamos separar aqui. Primeira coisa, a única fórmula realmente importante nessa matériazinha, queda livre, lançamento vertical, poxa, horizontal, oblíquo, não interessa. Sempre que você tiver que calcular tempo de queda, a primeira coisa a se lembrar é o tempo que a bolinha demora para subir é o mesmo tempo que ela demora para descer, já que a gravidade é a mesma na subida e na descida. Então, o tempo de queda, que é igual ao tempo de subida, nós podemos calcular pela formulazinha 2 homens para 1 garota. É aquela formulazinha que nós derivamos lá na queda livre. Nós podemos usá-la sem nenhum problema. Bom, mas olha só o problema. Existe um pequeno probleminha assim. Só podemos calcular o tempo se ele der a altura. E eu acabei de igualar o tempo de subida. E você fala, mas Ricardo, e se ele não der a altura, como é que eu descubro esse tempo? Pois bem, olha só. Se eu quiser descobrir o tempo de subida, vou ensinar um macete, vou deixar você testar, depois eu te ajudo. Tenta o seguinte, ó, tente uma regra de 3 com a velocidade vertical do corpo. Pois bem, posso dar um exemplo para que você possa me acompanhar? Olha só, digamos que eu lance uma bolinha com 2 metros por segundo. Pense comigo. Regra de 3 com a velocidade vertical e a gravidade. Vamos escrever aqui para deixar isso claro, para que o seu macete fique claro. Pois bem, deixa eu te mostrar como é que funciona essa dica. Assim, você vai facilitar muito mais tranquilidade para fazer essas questões. Pensa comigo. Se eu tiver uma bolinha sendo lançada com 2 metros por segundo, essa bolinha vai subir, eu quero saber por quanto tempo ela sobe. Pois bem, eu não posso jogar nessa fórmula porque não tem altura, mas eu tenho a gravidade. Gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa gravidade? Significa que a cada 1 segundo, a velocidade está variando 10 metros por segundo. Como o corpo está indo contra a gravidade, quer dizer que sua aceleração é negativa. Então, quer dizer que a cada 1 segundo, teremos uma redução de 10 metros por segundo na velocidade. Bom, mas se essa bolinha vai subir, 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 ela sobe até parar. Aqui no ponto mais alto, sua velocidade final é igual a 0. Isso quer dizer, então, que se a cada 1 segundo a velocidade diminui 10, para diminuir 2 metros por segundo, que é o que acontece na subida, demoraremos x segundos. E aí, nesse caso, multiplicando o cruzado e já resolvendo a continha, teremos menos 10x igual a menos 2, multiplicando por menos 1, x igual a 0,2 segundos. 2 décimos de segundo. Esse é o tempo que vai demorar para ela subir. Poxa, hein? Achamos o tempo sem altura. Pois bem, outra dica importante que vai ajudar vocês no Enem. Coisas importantes. Caso você queira descobrir... Tá acompanhando? Vamos lá? Caso você queira descobrir a velocidade final da queda. Bom, se essa é a sua intenção, basta você fazer uma regra de 3 com a gravidade. Afinal de contas, se um corpo está caindo, ele está indo a favor da gravidade. E aí, nesse caso, eu posso dizer o seguinte, se essa bolinha subiu, ela vai acabar descendo. Eu quero saber qual é a velocidade dela. Você consegue ver que a regra de 3 ia ser a mesma se a cada 1 segundo a gravidade estivesse aumentando, poxa, 10 metros por segundo.
E aí, daria para descobrir a velocidade com que ela chega lá embaixo. Não quero te dar todas as dicas. Não quero te explicar tudo de graça. Quero que você pense comigo. Se você vai olhar, tente usar esse método. Aplique ele em algumas questões. Eu garanto a você, quase todas as questões de lançamentos, 99% das questões do Enem podem ser explicadas ou podem ser resolvidas usando apenas uma fórmula e regra de 3. O restante é desnecessário. E aí, para finalizar a nossa aula, só para fechar, e se você quiser calcular o alcance, afinal de contas, se você tiver um lançamento da bolinha assim, ou esse lançamento vai ter uma distância percorrida aqui, esse é o alcance. A mesma coisa vai acontecer caso nós tenhamos um lançamento assim, oblíquo. Essa distanciazinha aqui é o alcance. Caso você queira calcular o alcance, já que ele é uma distância horizontal, nós não usaremos a velocidade vertical. Faremos uma regra de 3 com a velocidade horizontal. Gente, para você que não gosta de fórmulas, eu garanto, 99% das questões eu resolvo só usando isso daqui. Tenta, manda mensagem para mim. Se tiver alguma dúvida, @RickQuantizado e nós fechamos por aqui. Uma boa noite a todos. Qualquer dúvida, espero vocês.